Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu sinto direção de Deus de dizer algo aqui. Aquilo que aconteceu em Atos 2, para eles era mais um dia de espera, mais um dia do coração cheio de esperança, por algo que foi dito por Joel, que foi profetizado. E estavam reunidos no cenáculo. Para eles, era mais um dia de espera pela promessa. E Deus disse para você, pode ser hoje. Pode ser hoje. Se entregue sem medidas nessa noite. O Deus que se revela a Ezequiel no capítulo 47 é um Deus que nos convida à profundidade do Espírito. Glória seja o nome de Jesus. Pode ser hoje. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São Mateus. E enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor desta congregação de permitir estarmos aqui, ao nosso presbítero Jadson, que está à frente desse trabalho, e a todos os obreiros que cooperam com o nosso pastor aqui, e a Santa Igreja do Deus Vivo também. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Que está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns diz que tu és João o Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, também conhecido como Levi antes da sua conversão,
cobrador de impostos. E em um certo momento de sua vida, Jesus passa e convida ele para ser um dos seus discípulos. Então Mateus, ele deixa tudo para seguir Jesus e começa uma jornada de fé. E enquanto seguia Jesus, presenciou milagres, curas, libertação, multiplicação e outras coisas que, se fosse escrito, não caberia neste livro. E em um dado momento do seu ministério, Jesus decide ter uma conversa com eles. E essa conversa está descrita no capítulo 16, a partir do versículo 3. E a Bíblia vai dizer que, se dirigindo Jesus, ou chegando às partes de Cesareia de Filipe, interroga os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Referindo-se a si mesmo. É necessário destacar que a Cesareia de Filipe não é a mesma cidade de Cesareia que aparece no Novo Testamento. Essa Cesareia de Filipe era um lugar costeiro ao oriente de Canaã, que ficava a 40 quilômetros de distância da Galileia e estava sobre 500 metros de altitude. E tem mais: ali era um território pagão. Estava ali uma gruta dedicada a uma divindade grega chamada Pan, a deusa da floresta. E Herodes, como se não bastasse, ali também ergueu um templo a César, em adoração ao próprio César. E com essas informações eu quero dizer que não há lugares improváveis em que Jesus, querendo se revelar, ele não se revela. Jesus, ele se revela aonde quer, quando quer e como quer. Jesus estava em seu auge ministerial. Já estava perto de acabar o seu ministério terreno. E ele abre o momento para os discípulos dizer: o que é que essas pessoas dizem de mim? É necessário destacar que não era os fariseus que ele estava perguntando: o que é que os fariseus acham de mim? E também não era porque ele não sabia o que havia no coração do povo. Porque sendo ele 100% homem e 100% Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele abre um espaço para os discípulos falarem. E os discípulos dizem: uns dizem que tu és o João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Esta era a visão da sociedade naquele tempo acerca de Jesus. Consideravam ele como alguém que tinha a sua moralidade irrefutável. Era um bom orador, sabia falar bem. Ele poderia ser tudo, menos o Cristo. Mas sabe por quê? Porque ele não veio da forma que eles esperavam. Oh, glória a Deus! E quem implementou uma dessas opiniões na cabeça da sociedade
foi Herodes. Ele disse: João Batista denunciou o meu pecado. Eu dei fim às palavras que saíam da boca dele. Tentei cessar a sua voz, mas parece que ele reencarnou e veio novamente me contrariar com estas pregações. E agora eu entendo que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Podem matar, tentar calar a voz da igreja do Deus vivo, mas as palavras do Eterno nunca hão de passar. Uns diziam que ele era Elias, pela profecia que está em Malaquias 4 e 5. E eu enviarei Elias. Até porque os milagres do ministério de Cristo eram semelhantes ao de ministério de Elias, mas tinham uma intenção boa a respeito de Jesus, mas não tinham a verdade completa em seu coração. E diziam também que ele era o profeta Jeremias, por olhar para aquele templo e dizer: está vendo aí? Esse montão de templo erguido, não ficará pedra sobre pedra. Mas é no versículo 15, aonde o Espírito Santo me fez fazer uma maior avaliação. Aí Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem dizem que sou eu? E Pedro, como sempre, toma a voz e a vez e diz: tu és o Cristo. Era como se Pedro estivesse dizendo: tu és aquele que Deus avisou a Satanás. No Gênesis 2:15, desta mulher que enganasse, sairá um do ventre dela que esmagará a tua cabeça. Tu és aquele que Jacó, depois de ter enganado o irmão, decepcionado o pai e deixando a mãe apavorada, estando cansado de viagem, repousou sobre aquela pedra. Tu és o Cristo. Tu és aquele que Daniel, em uma visão, disse: eis que eu vi uma pedra cortada sem auxílio de mão, caindo sobre o teu reino. E se tornava uma grande pedra. Oh, glória a Deus! Tu és aquele que quando Abraão subiu ao Moriá, tu aparecesse em forma de cordeiro e Abraão viu o teu dia. Este é o Cristo. Aí Jesus olha para ele e diz: sim, bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou tal coisa, mas meu Pai que está nos céus. Há uma presença de Deus muito forte neste lugar. E nesse versículo eu quero dizer: a igreja que está fundamentada em Cristo, ela nunca será infeliz. Bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas. Bar aqui no aramaico significa filho.
filho de Jonas. Jesus estava dizendo para Pedro, apesar de seres homem, filho de homem, tu sois feliz pela minha revelação que entrou dentro da tua cabeça, invadiu o teu coração. Ele rabacamia sabio bakimin choraba. A igreja que está fundamentada em Cristo, ela nunca será infeliz. Ela sente gozo, alegria, felicidade. Ela desfruta da alegria do Espírito. Quem está feliz nessa noite? Aí ele diz, tu sois Pedro. E sobre esta pedra que acabasse de declarar que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Por que a pedra não é Pedro? E sim Cristo? Porque a palavra Pedro, no original, quer dizer Petros, fragmentos rochosos. Mas a palavra pedra é diferente. Quer dizer pedra, rocha maciça, aquela que Daniel viu que foi cortada sem mão. E sobre essa pedra nós somos edificados. Bendito seja o nome de Jesus. A inteligência de Pedro era rasa demais para compreender em sua inteligência no curso natural humano que ele era o Cristo. Aí ele diz, tem uma coisa, Pedro, eu vou edificar, e o sentido de edificar aqui no original é construir, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno aqui representa o Hades, o império da morte sobre a igreja. Ele estava dizendo a Pedro, nem a morte silenciará a voz do evangelho que eu vou confiar a vocês. Oh, bendito! Ele já estava dando informações antecipadas a Pedro. Vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter vitupério em meio à plateia, mas não vai silenciar a minha igreja. Porque cada gota de sangue que era derramado nas arenas dos mártires era uma semente de fé que era plantada no coração do público que assistia. Enquanto matava 2, aceitava 4. Enquanto matava 3, aceitava 6. E estamos nós aqui. O que é a pandemia para calar a igreja que está fundamentada em Cristo? O Eterno está com os céus abertos nessa noite. Oh, glória! Ele quer batizar. Ele quer renovar. Ele quer fazer você falar em novas línguas. Oh, bendito. Oh, bendito. A igreja do século 21, me permita dizer, está muito distante dos cristãos primitivos. Sabe por quê? Os líderes de hoje querem tomar o lugar de Cristo, edificando a igreja com tesouro e com tijolo de usura, com tijolo de mentira, com tijolo de hipocrisia. Mas a igreja de Cristo, ela é edificada com renovação espiritual. A igreja de Cristo, ela é edificada com profecia, revelação, renovação no Espírito. Ele é rabaquimias.
Reprata que me choraba. Alerbi que me aço. Oh, glória a Deus. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Oh, rabassa que me aço. Ele era biquíni chorovia. A aflição do primeiro século não permitia o que acontece hoje dentro das igrejas. Ali, para seguir aquele cenário, tinha que ter uma fé verdadeira e não fingida. A aflição separava os incrédulos dos que crê, os infiéis dos fiéis, o joio do trigo. Só quem tinha essa revelação, que ele era o Cristo de verdade, aceitava os sofrimentos sem tristeza, sem se prender, e ao contrário disso se doavam. É por isso que a morte não pode silenciar a igreja. Disse o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu agrilhão? Nada prende, nada engessa a igreja do Deus vivo. E o sentido de igreja no original é eclésia, uma assembleia de convocados a sair para fora. Quer revestimento de poder? Jesus não vai lhe dar poder para ficar aqui. Há almas que necessitam ouvir a voz do Eterno. Quem é Jesus para você? Ele está perguntando nessa noite: quem eu sou para você? Eu sou alguém que você procura nas dificuldades? Eu sou sua segunda opção? Eu sou aquele que sustenta a minha igreja? Eu sou a pedra angular, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eu sou a rocha eleita que os construtores insensatos rejeitaram. Oh, Rabaquemia, Serebim, Chodá, Araburra que minta, sabe por que ele é a pedra angular? Apesar de Israel ter o rejeitado, ele não desistiu deles. Sabe qual é o serviço da pedra angular? Está em cima de uma construção e ligar e deixar firme uma parede à outra. Este Jesus, que é o alicerce, ele também é a pedra angular, que sustenta de baixo para cima e de cima para baixo. E com ele não há diferença entre judeu e gentio. O evangelho é para mim, é para o branco, é para o preto, é para o feio, é para o bonito. O meu Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A igreja do século 21 está distante. Mas assim diz o Senhor: tens tu confiado em parlamentares? Em supostos líderes de nações? Sou eu que vou lá dentro tirar todas as prerrogativas da minha igreja, porque por causa disso estão distante de mim. Eu encorajarei todos aqueles que estão lá dentro, como fui no arraial dos filisteus, quando estavam fazendo a minha presença de amuleto. Ei, sê tu corajoso. Deus, Ele vai fazer com aqueles que estão lá dentro, que criem leis que tirem o direito da igreja.
E ele me disse isso às 3 horas da manhã. A minha igreja voltará para mim, porque eu farei como a mãe águia, que embaraça o ninho para que os espinhos o furem e eles saiam da zona de conforto. Espere, creia e veja. Nós não fomos chamados para ficar em 4 paredes. Meu pastor, me permita. Cante aquele hino novamente. Sempre vou lembrar. Medite nessa letra. Medite nessa letra. O Espírito Santo de Deus dá